Oi, gente, boa tarde. Nosso primeiro NT Sul ao vivo de 2024 juntos e desejo para você um ano repleto de realizações. Hoje você vai conhecer quem é o primeiro bebê de 2024 em Cachoeira do Sul. Nascimento ocorreu no Hospital de Caridade e Beneficência. Tem dicas para enfrentar as altas temperaturas do verão e um aspecto que às vezes a gente não lembra, o risco da desidratação. Acaba que quando a gente chega num grau de desidratação, começa alguns tipos de sintomas, né? Cansaço, fadiga, né? Sonolência. No quadro Responde Aí, a nossa audiência quer saber sobre a Fonte das Águas Dançantes, que a Prefeitura anunciou que teria o espetáculo no domingo, mas as águas não dançaram. Querem saber também sobre a qualidade da água do Jacuí para banho de rio. Tem ainda o quadro Opinião com o Francisco Bastos, falando sobre o sentimento deste novo ano. A graça da vida é de nós termos esperança. Esse eu acho que é a grande palavra, o grande norte que nós temos que buscar. O ano é novo, mas o que não muda, porque a tradição por aqui é o espaço aberto para você participar no jornal. Conta pra gente, como é que foi seu começo de ano? Reuniu a família? Tem uma foto bonita aí? Então manda pra gente, manda pro WhatsApp 51997697129. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, é só comentar aí na live. Acompanhe e participe do NT Sul, a edição de hoje já está no ar. Toda segunda-feira no NT Sul a gente tem o quadro Responde Aí. Hoje não é segunda, mas é o primeiro dia útil desta semana, um dia meio preguiçoso, é verdade, mas aqui estamos para cumprir nosso papel e para responder aos questionamentos de nossa audiência sobre serviços públicos. E quem já está comigo aqui no estúdio para responder para nossa audiência é Thelma Tomás. Tudo bem, Thelma? Bem-vinda. Tudo bem, Nunes. Tudo jóia. Boa tarde para quem está em casa também. Um bom 2024. A gente voltou com Responde Aí na terça, porque segunda era dia de estar com a família, né? Exatamente. Começo de ano, tudo certinho. Graças a Deus e a Jesus, uma passagem de ano tranquila, família reunida, era tudo que a gente queria. É isso aí. Inclusive, estamos incentivando você de casa a separar aquela foto bonita e mandar pra gente aí nesse número que está na telinha, mesmo número para o qual você também pode enviar um questionamento pro Responde Aí. Bora pra tela, Thelma. Vamos responder. Vamos ver o que o povo quer saber. Vamos lá, então. A primeira pergunta é do Delmar Rodrigues. A gente já vai mostrar a foto aqui que ele menciona. Esta foto foi às 20h33, 8h33 da noite do dia 31, já com poucas pessoas que foram assistir ao show das Águas Dançantes, que não aconteceu. Em torno de 150 pessoas estavam esperando, às 20 horas, conforme anunciado que haveria o show das águas, mas foram embora criticando a administração. Gente de Encruzilhada e Santana do Livramento também veio prestigiar o espetáculo que não aconteceu. E a gente tem na sequência aqui a foto que o Delmar compartilhou com a gente. Já ali o espaço praticamente vazio, poucas pessoas pertinho da Fonte das Águas Dançantes, com um sentimento de frustração porque as águas não dançaram. Não dançaram, o que pois aconteceu? é. A informação que a gente conseguiu obter hoje pela manhã, Daniel, foi de que com o secretário da titular das obras, né, que gerencia essa questão aí da manutenção da Fonte das Águas Dançantes, foi de que uma bomba, deixa eu ver o nome certo, uma motobomba teve problema ali para abastecer então e fazer o funcionamento das águas dançantes. O que aconteceu? Na verdade, o que eles informaram é que esse servidor responsável pela manutenção desse local esteve lá, tentou solucionar o problema, mas infelizmente não conseguiu fazer isso a tempo de fazer então a apresentação das 20 horas que estava agendado. Segundo o secretário, no momento em que o servidor esteve lá, não viu esse quantitativo tão grande de pessoas, como foi relatado pelo nosso telespectador, mas independentemente disso, estava empenhado em garantir que o espetáculo fosse mantido, porque seja para uma ou 200 ou 150 pessoas, o compromisso da Prefeitura é realmente permitir que as pessoas usufruam desse belo espetáculo que é as Águas Dançantes aqui em Cachoeira do Sul. Tudo está sendo aprimorado para que em breve, então, tão logo seja solucionado esse problema, a fonte das águas dançantes, então, volte a operar normalmente. E a Prefeitura, então, estava empenhada, de fato, em tentar solucionar, mas em função
dessa questão técnica aí não foi possível resolver. E foi uma pena porque é algo que realmente está aí no imaginário, né, de muitos cachoeirenses. Então o pessoal veio aí nessa virada de ano, estava aqui com a família, foi ali ver esse espetáculo, não aconteceu. Mas quem sabe no ano que vem ou num outro momento, né, E é muito tradicional, né? Quem vem para a cidade passar final de ano, ou que vem em férias, ou que traz alguém para conhecer cachoeira, normalmente quer mostrar a fonte das águas dançantes com as águas dançando, porque é um espetáculo muito típico aqui da nossa cidade. Né? Isso aí. Vamos aqui para a próxima pergunta da nossa audiência, no quadro Responde Aí, é o Ednei. A Estrada da Forqueta está precisando de atendimento rápido e urgente. Queremos que a Secretaria do Interior traga o maquinário, caçamba, retroescavadeira e cascalho para dar uma arrumada geral na estrada. E o Ednei mandou 2 fotos para a gente aqui, para ilustrar o que eles estão enfrentando na Forqueta. Começando aqui por essa foto da esquerda, né, que mostra esse barral e um trilho ali, um afundamento onde os veículos vão passando. E por vezes tem alguns veículos que ficam empenhados, não tem como prosseguir, né? E aí, Thelma? A informação que eu obtive foi com o diretor da Secretaria de Obras, Alexandre Cassol, que tem conduzido essas frentes de trabalho, atendendo a pedidos como esse do nosso telespectador. Ele disse que uma das primeiras estradas a serem atendidas por essa força de trabalho foi essa estrada mencionada. Inclusive, ele fala que além da Forqueta, foi Bosque e Capão Grande priorizados nesse trabalho aí de manutenção das estradas do interior, justamente porque existe uma concentração maior de trabalhadores que saem do interior para trabalhar aqui na cidade, então precisavam realmente de condições para poder se deslocar. O que ele justificou é que essa condição da estrada, mostrada aí por essa foto que o telespectador nos encaminhou, é que tem chovido durante toda a semana, nem que seja um pouco. A gente tem observado aí um alto volume de chuva nesses últimos tempos e que é impossível manter a estrada sempre em condições depois que passa um período aí dessa manutenção. Por conta disso, ele não tem como ficar voltando cada vez que chove e refazendo esse trabalho, que ele tem um cronograma determinado de ações e como a malha viária do interior é muito extensa, ele vai seguir cumprindo esse cronograma, que é fazer toda essa extensão aí do interior e depois retorna então para esses lugares que já foram atendidos, porque senão ele acaba não conseguindo cumprir com o atendimento a todas as comunidades que também precisam dessa manutenção nas estradas. Outro detalhe é com relação ao fato de que a extensão não permite, em função do pouco maquinário, que eles consigam atender em prazo muito curto. Por isso esse trabalho acaba se estendendo por mais tempo e o tempo, não o tempo do relógio, mas a condição climática não tem colaborado muito, porque cada vez que chove, por se tratar de uma estrada que não é uma estrada asfaltada, onde tem chão batido, como a gente diz, realmente a situação fica mais difícil. Essa foi a informação que ele nos deu hoje pela manhã, que tem tentado atender dentro das condições que possui lá de maquinário e de pessoal, à medida que for possível, a cada uma das estradas do interior. Quando ocorre alguma situação mais grave, de uma estrada ficar muito em condições precárias, muito grave, impedindo o deslocamento das comunidades do interior, aí eles voltam e refazem, mas ele disse que não era o caso dessa situação aqui da Forqueta. E a gente mostrou, inclusive, no ano passado, né, Thelma, um maquinário da Prefeitura no estado precário, então é necessário que esse ano haja um trabalho para que a Prefeitura tenha esse maquinário à disposição, ou então alguma empresa vai ter que ser contratada, porque essa situação ali dos moradores, ela já é uma situação precária. Eu não sei se a gente já chegou a mostrar, né? Nós temos uma foto aqui, né? De uma das máquinas trabalhando, inclusive, tá aí. Ó. Porque justamente é isso que tu estava falando, não tem estrutura, né? E já tinha sido feito isso antes da saída da secretária Carolina, que era a terceirização do serviço, né? Poderia ser uma alternativa viável agora. Ok, vamos adiante aqui no nosso Responde Aí. Nós temos mais perguntas da nossa audiência. Obrigado a você que separa um tempinho para falar com a gente, para enviar as suas dúvidas. Agora é uma dúvida sobre Rio Jacuí. A Amanda está perguntando o seguinte: gostaria de entender como as condições de banho estão liberadas se o Rio Jacuí está cheio após a enxurrada. É uma mensagem da semana passada. Isso. Eu expliquei parcialmente aqui ao vivo, mas então, em respeito aqui à Amanda, e uma pergunta muito válida e útil, né, Thelma? A gente traz aqui para o Responde Aí. É relevante a gente falar sobre isso, por quê? Porque existe uma confusão, o Nunes chegou a antecipar essa informação já, que quando existe essa questão da enxurrada, o alto volume de chuva,
A água fica imprópria eventualmente, mas a questão aqui da avaliação da condição de água é mais para consumo, que existe essa dificuldade no tratamento, inclusive essa informação não sai daí, acompanha depois na entrevista aí com o médico Vinícius, ele fala um pouco sobre isso, quando acontecem essas viroses que o pessoal diz, isso é uma virose, o pessoal quando tem crises de diarreia, às vezes de vômito, são várias pessoas afetadas, muito se dá pela dificuldade no tratamento da água, quando acontece esse alto volume de chuva e essas enxurradas, como a gente viu agora. Nesse caso da balneabilidade, a FEPAM tem uma norma específica em que ela controla o tipo de bactéria que tem na água e a quantidade de bactérias que tem na água. Então, tem algumas que são, como o caso da E. coli, que é quando se observa a quantidade de fezes na água. Existe um número específico regulamentado por uma normativa que é obedecida pela Corsan, normativa emitida pelo CONAMA. Então, a partir dessas decisões é que se diz se a água é possível, permitida ou em condições salubres para banho e que não ocorre o risco da contaminação. Então, parâmetros diferentes. Mesmo que tenha um alto volume de água, existe essa conferência que é feita pela FEPAM em pelo menos 91 pontos de 44 municípios gaúchos. Outra especificidade diz respeito a cianobactérias, que são algas azuis, que quando são encontradas também em grande quantidade pode ocasionar intoxicações agudas ou crônicas. Mas essa avaliação é feita só em 3 locais, em Osório, Pelotas e Tapes. No nosso caso é só a avaliação da E. coli, que é a quantidade de fezes na água. Por enquanto, o Rio Jacuí está passando no teste, está tudo certo. E para quem quiser acompanhar, Nunes, a gente até vai deixar aqui o site da FEPAM, tem toda sexta-feira liberado o boletim de balneabilidade. Então, confere ali em todos os locais os pontos que são monitorados pela FEPAM para poder tomar teu banho tranquilo, te refrescar nas águas não só do Jacuí, mas desses outros 91 pontos que são avaliados pela FEPAM. E um último detalhe aqui ainda, né, Thelma? Eu fiz questão de trazer essa foto aqui para ilustrar, para a gente ver, já que o volume está alto, né, que foi motivo do questionamento da Amanda, olha só o trechinho curto aqui para banho no Jacuí, em Cachoeira do Sul. Então, quer dizer, dali em diante, já a água fica perigosa, porque o rio vai ficando bastante profundo. Então, é um trechinho bem curtinho, ali com segurança, porque já foi vistoriado, dá para colocar a cadeira, levar a criança, e a gente sabe que vai ser tranquilo. Então, a gente pede respeito, né, a todas as pessoas, a essas normas e a orientação dos guarda-vidas. É mais do que o cuidado com a condição da água, se ela é própria para banho, é também respeitar a orientação dos guarda-vidas e ficar nessa faixinha curta aqui, porque depois dali é perigo na certa. Obrigado, Thelma, pelas informações. Bom 2024 para todos nós. Para nós, isso mesmo. Bom 2024 também para quem está em casa. Continue com a gente aí. Valeu. Gente, olha só essa história. Milhares de nadadores corajosos desafiaram ontem o frio no inverno da Holanda para dar o tradicional mergulho de Ano Novo nas geladas águas do país. O evento, que acontece desde 1960, teve até a presença de um brasileiro. Milhares de nadadores corajosos enfrentaram o frio inverno da Holanda nesta segunda-feira para dar o tradicional mergulho de Ano Novo nas águas geladas do Mar do Norte. Cerca de 10 mil pessoas, a maioria vestindo apenas shorts e biquínis, invadiram as ondas na histórica praia de Scheveningen, em Haia. O chamado mergulho de Ano Novo começou lá em 1960, após um grupo de amigos realizá-lo pela primeira vez e se tornou uma tradição entre os holandeses. Os participantes recebem um cobiçado gorro laranja e uma lata de sopa de ervilha como recompensa. O evento atrai pessoas das mais variadas nacionalidades, como o advogado brasileiro Rafael, que não se arrependeu de entrar numa fria. Os participantes da atual edição deram sorte, já que as condições deste ano estavam relativamente quentes, segundo a organização do evento. O mar tinha temperatura em torno de 7,5 graus Celsius e a sensação térmica fora da água estava em aproximadamente 3 graus.
Ao todo, cerca de 46 mil pessoas, distribuídas por 125 localidades da Holanda, participaram do tradicional e congelante mergulho de Ano Novo. E aí, teria coragem? Achei interessante que já tinha pessoas ali correndo já com a toalhinha de banho, né? Que aí quando chegava pertinho da água, jogava a toalha fora e caía no mar, né? E você, teria coragem? Conta pra gente aí nas redes sociais. Bom, nós voltamos a falar aqui de Cachoeira do Sul. Os estragos em Cachoeira do Sul por conta da enxurrada do último dia 22 ainda são visíveis pelas ruas do município. No início da rua Moron, a forte chuva deslocou os paralelepípedos em direção ao rio, dificultando o acesso à balsa. Por conta da demanda, a Secretaria de Obras ainda não tem previsão de restaurar esse trecho. O dezembro chuvoso em Cachoeira do Sul deixou estragos no calçamento das ruas do município. A rua Moron, próximo ao rio, foi uma das mais afetadas. As imagens falam por si só. Paralelepípedos arrancados, pedras deslocadas e o acesso à balsa bastante comprometido. Esse é o cenário que ficou logo após a enxurrada do último dia 22. Foram 150 milímetros em menos de uma hora. As fortes chuvas do mês de dezembro ocasionaram alguns estragos nas ruas aqui de Cachoeira do Sul. A gente está no início da rua Moron, onde o paralelepípedo foi muito atingido. Aqui nessa parte do início, um breve deslocamento diante da enxurrada que descia pela rua Moron. E mais à frente, bem próximo, onde está a balsa, esse paralelepípedo todo bagunçado de certa forma, as pedras arrancadas diante da força da água. E toda essa situação compromete e muito o trabalho da balsa, principalmente no acesso e na saída dos caminhões que utilizam a embarcação para chegar ao outro lado e acessar a BR-153 diante da situação da Ponte do Fandango. A gente nunca tinha visto algo parecido aqui na beira. Eu já vi a água forte aqui, mas nada parecido com o que aconteceu. A gente já vinha de 3 enchentes, né? Estava querendo organizar as coisas e não esperava que viesse com tanta força. Aqui a água passava como um rio, trazendo paralelepípedos, placas, sinalização. Uma coisa muito assustadora mesmo, porque a água da cidade toda chega aqui, né? Então, sim, o escoamento aqui não deu conta e começou a arrancar os paralelepípedos e trancar na frente dos carros. E deu vários problemas em residências também, né? Porque a água trancou e entrou para dentro do pátio. Coisa nunca vista. Os caminhões que chegam na balsa passam por esse pequeno trecho pela lateral. Hoje pela manhã, a gente presenciou um embarque. A Secretaria de Obras ainda não tem previsão de quando vai realizar o conserto da rua. A demanda de outros trechos na parte central do município é a prioridade no momento. Segundo o secretário Telmo Bauer, uma reunião hoje à tarde no gabinete vai reorganizar essa linha de trabalho da pasta. E agora está na hora do comentário de Francisco Bastos, no quadro Opinião, o primeiro do ano, e na esperança por dias melhores. E é esse pensamento, inclusive, que norteia a escolha dos assuntos desse quadro. Esse é o primeiro comentário do ano de 2024. Essa construção social que temos em termos de datas, de trocas de ano, elas dão impacto na sequência que se tem da vida. E a humanidade vai caminhando, a evolução do homem acontece desta maneira, sem obedecer obrigatoriamente à passagem física, digamos, de um ano para outro. Mas nada de anormal nesse sentido. Nós também temos essas oportunidades para marcarmos alguns momentos, né? Como foi com o Natal, como está sendo ultimamente com o Ano Novo. E assim nós vamos indo enquanto povo, enquanto pessoas, com as nossas relações profissionais, afetivas, do conjunto da sociedade em que nós vivemos. Não há rupturas nesse sentido. O que aconteceu nos últimos meses ou durante os últimos anos, algumas coisas se alteram, mas o mais recente, por exemplo, de 2023, ainda está na nossa frequência diária.
E elas são marcas importantes, porque elas dizem respeito ao nosso cotidiano, à nossa vida, a tudo que nos envolve, direta ou indiretamente. E durante o ano que passou, todos os comentários que nós fizemos aqui, contando com o carinho e a atenção e a paciência de cada um de vocês, telespectadores, nós abordamos vários temas, sempre no campo das ideias, sem fazermos críticas pessoais ou qualquer tipo de conflito. E alguns temas eles foram mais frequentes por conta de que aconteceram com intensidade maior, como foi o caso do meio ambiente, a questão do clima todo, que nós vivenciamos situações muito graves, em termos de tragédias, em termos de incêndios, em termos de cheias, e por aí vai, causando transtornos em alguns lugares que não se tinha notícia. O Brasil sempre era considerado, né, numa relação com as outras nações, como que não tivesse esses problemas maiores. No entanto, tanto no Brasil quanto em algumas regiões, como foi o caso aqui do Vale do Taquari, tivemos muita gravidade, muitas tragédias, e isso fez com que histórias de vidas fossem interrompidas, muitas mortes, e as pessoas acabaram perdendo muitas de seus bens materiais e dando graças a Deus, como é correto, de terem salvado, né, a sua vida e a vida dos seus familiares. Mas também é importante de dizer que, junto com essa problemática toda que nós tivemos, e foi muito séria, e ela ainda não desapareceu, lá e cá sempre nós estamos aí vivenciando problemas, seja seca, seja enchentes, surgiu um aspecto muito importante, que foi a questão da solidariedade. Vimos nessas tragédias muitos voluntários, muitas pessoas dando o melhor de si para amenizar um pouco aquele sofrimento daquelas várias pessoas que perderam tudo. Então esse é um ponto também a salientar de que aconteceu. As tragédias, sim, a lamentar, mas também de enaltecer todo esse trabalho que foi feito, sem nenhum tipo de interesse a não ser de ajudar as outras pessoas. E também positivamente, eu acho que é importante de salientar todos os avanços que nós tivemos na ciência, a biotecnologia, nós tivemos assim descobertas fantásticas, que certamente proporcionarão para a humanidade como um todo melhor qualidade de vida. As pessoas poderão usufruir, sejam de vacinas, sejam de medicamentos, para que tenham essa qualidade de vida e uma longevidade maior, enfrentando essas enfermidades que estão aí a nos atacar diuturnamente. E também dizer que nós, durante todo este período, e o que estamos vivendo, dando graças a Deus por estarmos vivos, a graça da vida, é de nós termos esperança. Esse eu acho que é a grande palavra, o grande norte que nós temos que buscar. Se existem problemas, e eles existem, e continuarão existindo, porque faz parte da vida, eles não podem ser superiores a uma esperança que tenhamos de dias melhores, de uma construção de um mundo melhor, de paz e de tranquilidade para todos nós. Então isso que eu gostaria de deixar como mensagem, para que nos próximos meses, nos próximos comentários que formos fazendo, a gente consiga contrabalançar entre problemas, entre dificuldades, entre coisas que não são tão boas, mas também colocar as coisas boas que acontecem em Cachoeira do Sul, onde a senhora e o senhor moram, enfim, em qualquer dos lugares em que o nosso sinal chega e que nos dá muita alegria e felicidade. Um feliz 2024. Boa tarde. E agora está na hora do espaço do telespectador, da telespectadora. Você de casa pode interagir com a gente, fazer o NT Sul. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Muito obrigado também ao pessoal que está com a gente aí nas lives, escrevendo para a gente no Facebook, no YouTube. Vai escrevendo, daqui a pouquinho a gente fala das lives, tá bom? Vamos para a telinha, porque tem recados aqui do nosso WhatsApp. A Thalita Dias, linda reportagem sobre os fogos de artifício, exibida sexta-feira. Esperamos que a nossa comunidade
comunidade tenha consciência a partir de agora pelos autistas, pelos animais, idosos, bebês e todos aqueles que são prejudicados pelos sons dos fogos. Obrigado, Thalita, pela participação. Excelente matéria da Lena Caetano, que nós exibimos na sexta aqui no NT Sul, buscando essa conscientização sobre o uso de fogos, né? Quem mais? Rosélia Paz com a gente. Adorei os erros de gravação no programa especial de fim de ano. Desejo um feliz e abençoado 2024 para essa equipe, nota 10. Obrigado, Rosélia, pela participação. Quem perdeu ontem o NT Sul do primeiro do ano, do dia 1º, ele está disponível no nosso canal do YouTube e os erros de gravação hoje à tarde serão disponibilizados numa playlist específica com todos eles para você escolher, rever esses erros de gravação e dar aí boas gargalhadas nesse começo de ano. Quem mais? Rivael Silva está com a gente. Só quem passa por momentos de crise entende o que os foguetes causam. E quanto à fiscalização da prefeitura, nunca houve na prática, somente no papel, diz aqui o Rivael. Obrigado, Rivael, pela participação com a gente. Inclusive, houve aí alguma fiscalização no finzinho da última semana, né? Com alguns artefatos apreendidos, recolhidos, porque eles não podem ser comercializados, né? Quem mais? Raquel, olha aí, ó, mandando vídeo. Essa é a Tatá, que também adotou uma gatinha bebê que achamos na rua. A Tatá nunca teve filhotes e não gostava de gatos, porém agora é uma boa mãe. Olha só que situação. Obrigado, Raquel, pelo vídeo aí, bem fofinho, né? A gente contou uma história parecida na sexta-feira no quadro Vida Animal, do Edson Salomão. Inclusive, quem perdeu pode rever essa história também lá no nosso canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook. Daqui a pouquinho tem mais recados da audiência. Muito obrigado a você que está mandando a sua participação para a gente aqui. A seguir, você vai conhecer quem é o primeiro bebê de 2024 em Cachoeira do Sul. O nascimento ocorreu no Hospital de Caridade e Beneficência. Tem dicas para enfrentar as altas temperaturas do verão e um aspecto que às vezes a gente não lembra, o risco da desidratação. Acaba que quando a gente chega num grau de desidratação, começa alguns tipos de sintomas, né? Cansaço, fadiga, né? Sonolência. O intervalo é rápido e nós voltamos já já. Meio-dia e 32, estamos de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Um bom ano novo para você que chegou agora. Hoje é o nosso primeiro encontro ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, então minha gratidão a você. E vamos juntos em mais um ano, né? Que é uma verdadeira página em branco para todos nós. Vamos falar um pouquinho do tempo? Vamos agora com imagens do centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul, nossa câmera ao vivo. A gente tem aí bastante nuvens, né? O sol apareceu de manhã, em alguns momentos as nuvens é que predominaram, mas ao longo do dia o sol deve continuar aparecendo. Vamos ver então agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Terça-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, com algumas nuvens. O sol deve predominar ao longo do dia, mas tem uma possibilidade de pancadas fracas de chuva no fim do dia ou à noite. Temperatura mínima 19 graus e máxima 29. Quarta-feira também deve ter o sol aparecendo, mas segue com alguma formação de nuvens e chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 21 graus e máxima 27. Quinta-feira tem praticamente a mesma previsão da quarta, com sol, nuvens e chance de chuva, mínima 21 graus e máxima 27. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O segundo dia do ano no estado gaúcho tem sol, nuvens e pancadas de chuva. O sol aparece com nuvens em boa parte do território, mas com alguns períodos de maior nebulosidade. O ar quente e úmido vai favorecer chuva típica de verão, com pancadas rápidas. A chuva deve alcançar mais pontos da metade norte e setores do leste do estado. Isoladamente, a chuva pode ser forte. O dia está sendo quente e com sensação de abafamento, mas nem se compara com os dias mais quentes que já tivemos neste verão. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje? Em Porto Alegre, a capital gaúcha, máxima de 29 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 30. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27 graus.
A Polícia Rodoviária Federal prendeu, no domingo, um homem que portava ilegalmente uma arma de fogo. Ele foi abordado na BR-153, em Cachoeira do Sul, quando dirigia uma Kombi que estava com um mandado judicial de busca e apreensão. O motorista de van escolar, de 57 anos, tinha ocorrências por ameaça e injúria. Durante as buscas, os policiais encontraram um revólver calibre 32 com munição e pronto para uso. O homem não tinha autorização para porte e nem o registro da arma. E nós vamos agora a mais um bloco de interatividade. Muito obrigado a você que está mandando fotos aí da sua família, desse fim de ano. Já já nós vamos começar a mostrar essas fotos por aqui, tá bom? Olha só, no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tá com a gente o Alessandro Ramos, está nos acompanhando de Caxias do Sul, bela cidade da Serra Gaúcha. Obrigado, Alessandro, pela companhia. Um excelente 2024 para você e para todos os seus familiares. Tá com a gente aqui a Ana Aires. Obrigado, Ana, pela companhia. A Cristina Veloso está nos acompanhando de Viamão, município da região metropolitana de Porto Alegre. O Everton Ribeiro está reclamando das condições da estrada da barragem. Tá um lixo, não fazem nada, diz aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela participação. Fica aqui o pedido de ajuda, né, para a Secretaria do Interior. Marildes Eiffel, boa tarde, feliz ano novo. Obrigado, Marildes, pela companhia com a gente. Vamos para a telinha, recados aqui do nosso WhatsApp. A Patrícia está pedindo ajuda aí para melhorar essa rua. Se puderem nos ajudar com a rua Júlio Luiz Viegas, no bairro Quinta da Boa Vista, na subida do CIEP. Está intransitável. Dá para ver aí que tem muita pedra solta, né? A água foi abrindo algumas valetas, então precisa de manutenção com bastante urgência, né, Patrícia? Obrigado pela participação. Tem mais recadinhos aqui falando de ruas. A Liane também está participando com a gente. Nossa rua Bela Vista, no bairro Ponte Verde, não tem como passar, está horrível. E aí a gente vê que já tem uma certa sinalização, mas a rua ainda está aberta, mas está desmoronando, né? Então, à medida que vem aí mais chuva, pode ter o risco de novos desmoronamentos, deslizamentos, aí os moradores não conseguirem mais passar. Obrigado, Liane, pela participação. Ainda mais efeitos aí da chuvarada de quase 2 semanas, né? A Gleice participando com a gente. A estrada do Paredão, nas Águas Mornas, está intransitável de tanto buraco. A chuva só piorou a situação porque faz tempo que está nesse estado. Nós não temos aqui a foto, inclusive, Gleice, se puder, compartilha com a gente, mas já fica aí também o apelo para a Secretaria de Interior. Vamos aqui para a participação da Roselaine Aires, de Cachoeira do Sul. Queria saber por que a Prefeitura de Cachoeira esqueceu da rua Arlindo Freitas Leal, no bairro Ponte Verde. Não dá para andar nem a pé de tanto buraco, diz aqui a Roselaine. Ela manda aqui uma foto, né, que mostra aí, acredito que seja a lateral da rua, né, com muito barro. Imagino que isso tudo está correndo aí para o meio da rua, então realmente precisa de manutenção. Obrigado, Roselaine. Tomara que essa manutenção seja feita, né, para que todo mundo tenha aí ruas em melhores condições. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, já aqui as fotos das reuniões de família nesse comecinho de 2024. E olha, tem boa notícia para quem aguarda pagamento de precatórios do governo federal. O que são precatórios? Bom, os precatórios, eles são ordens de pagamento expedidas pelo judiciário em razão de ações movidas por pessoas ou então por empresas e que não há mais possibilidade de o Estado recorrer. O governo federal depositou 7 bilhões e 400 milhões de reais para quitação de precatórios e também de requisições de pequeno valor devidos pela União a credores do Rio Grande do Sul. Agora, no domingo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região informou que o dinheiro vai estar disponível para saque a partir do dia 15 de janeiro. Para quitar essas pendências em todo o país, o Ministério da Fazenda aportou um pouco mais de 90 bilhões de reais no final do ano. Após o depósito dos recursos, a liberação fica a cargo da Justiça Federal. Então, no caso do TRF4, que tem jurisdição, na região sul do país, os demonstrativos de pagamento já estão disponíveis para consulta pelas partes e também pelos advogados. Mas a gente chama atenção aqui por um ponto, viu? Fique atento à ação de estelionatários, porque eles costumam aproveitar desses períodos, né, de pagamento para aplicar golpes. Então é importante você saber que a Justiça Federal não exige nenhum pagamento de taxa
adiantamento de valores, nenhum pagamento de impostos para quitar precatórios. E Cachoeira do Sul já tem o primeiro bebê do ano. A pequena Beatriz dos Santos Paul nasceu no HCB na manhã de ontem. A previsão é de que ela e a mãe, Eduarda, recebam alta amanhã e possam comemorar em casa a chegada da mais nova integrante da família. A família do Alisson e da Eduarda já começou 2024 com um motivo bem especial para celebrar. A tão aguardada filha do casal se antecipou um pouquinho e escolheu chegar no primeiro dia do ano, às 10h46 da manhã, no Hospital de Caridade e Beneficência. Beatriz nasceu com 3,840 kg, medindo 51 centímetros. Linda, cheia de saúde e muito amada pelos pais e pelo mano Isaac. Para a família, o nascimento nesta data foi uma surpresa, já que ela estava prevista para chegar só na próxima semana. Até meu pai é do dia 1º, e aí ele sempre se arriava na gente, ele brincava com nós que ia ser do dia dele. Mas na verdade a gente não queria, né? Por causa que o aniversário dela vai sempre cair já numa data já comemorativa. Aí a gente esperava que fosse lá pelo dia 8, mas Deus quis assim, né? Vem o primeiro bebê do ano. O nome da Beatriz foi escolhido antes mesmo da descoberta da gravidez da Eduarda. E a decisão foi unânime, já que existe um motivo muito especial para isso. Na verdade, o nome da Beatriz veio por causa da homenagem para a avó da minha esposa, que se chamava Beatriz, e ela era muito apegada à avó. E aí ela já faleceu, e aí a gente queria, desde antes de planejar, ela já tinha o nome já em mente, que queria colocar o nome de Beatriz, já por causa disso. Emocionado, Alisson conta o que o nascimento da Beatriz representa para a família e deixa uma mensagem para a pequena poder ver quando já estiver maiorzinha. Para nós, muita coisa, porque ela é para mim, eu vou ser bem sincero, para mim ela é um presente de Deus, né? Porque eu achava que eu nem conseguia ter filho. E aí eu recebi uma palavra de Deus, através de uma pessoa, dizendo para mim que se eu fosse seguir o caminho de Deus, eu ia ter meu presente. E eu me batizei no mês, no outro mês a gente descobriu que estava grávido. E aí, só benção, né? E aí começou o ano daquele jeito. Minha primeira bênção, primeiro presente de Deus, a minha filha. Assim como tu foi uma bênção na vida do pai, saiba que o pai vai fazer de tudo para ser uma bênção na tua vida também, tá sempre contigo, ser teu parceiro. E é isso. Coisa linda, felicidades à pequena Beatriz, nosso abraço, nosso carinho a toda a família, né? Que esse novo momento seja recheado de significado, como a gente viu aí na reportagem, né? E que seja realmente uma bênção para todos. Gente, o verão já chegou e a gente já sabe que com ele nós precisamos redobrar os cuidados com o consumo de água, se resguardar do sol e usar protetor solar. Mas existem dicas extras contidas nestas normas padrão que podem ajudar e muito a enfrentar as altas temperaturas, minimizando o sofrimento e os riscos para a saúde que a desidratação, tão comum nessa época, pode trazer. A Thelma Tomás foi conversar com um especialista e traz dicas valiosas para a gente. É isso, Daniel. O verão já deu sinais a que veio e a gente, claro, precisa estar atento a como administrar essas altas temperaturas e manter a saúde em dia. Do meu lado está, então, esse especialista que vai nos ajudar, que é o médico Vinícius. Vim até o consultório dele e a gente vai bater um papo aqui para tentar levar para o pessoal que nos acompanha em casa todos os dias aí no TSUL algumas dicas de como tentar amenizar tanto o desconforto, né, que a gente tem naturalmente, né, Vinícius, mas principalmente que dicas a gente pode ter para garantir qualidade de vida, saúde. Tem alguns aspectos que a gente precisa falar também daqueles pacientes que têm que ter um cuidado a mais, mas vamos partir aí pela desidratação, né, que eu acho que é o ponto mais comentado aí, principalmente por quem questiona quantos litros de água a gente tem que beber, quantos litros é o correto. Boa tarde. Boa tarde. Thelma, agora chegando nessa época de verão, a gente fica um pouco mais preocupado em relação à desidratação, exposição solar, né? Mas essa preocupação é uma preocupação que tem que ser durante o ano inteiro, né? Então a gente tem que, de janeiro a janeiro, a gente tem que sempre se preocupar em relação a isso. Claro que chegando agora o verão, a gente tem um risco maior de desidratação, né?
em todos os públicos, né? Da criança até o idoso. O adulto também entra nesse público, né? Uma ingesta de líquido desbalanceada do organismo, né? Tudo que entra tem que sair, né? Quando essa balança fica negativa, realmente a gente tem um risco de desidratação um pouquinho mais, né? Tem vários graus de desidratação, de leve até mais grave, né? Esses sintomas, assim, a gente vai vendo ao longo do dia, né? Ao longo da semana, né? Até chegar numa situação que daqui a um pouquinho o paciente realmente precisa de atendimento médico, né? Precisa do suporte, talvez, de ou um posto de saúde perto de casa, né? Ou propriamente o hospital, ou a UPA, né? Acaba que quando a gente chega num grau de desidratação, começa alguns tipos de sintomas, né? Cansaço, fadiga, né? Sonolência, né? O raciocínio já fica um pouco mais lento, né? Então a gente já fica um pouquinho mais arrastado, né? Aquele grau. E a gente sempre tem que ver um termômetro em relação a isso. Como que a gente pode visualizar, né? Em relação à diurese, né? O xixi, por exemplo, a coloração, o cheiro do xixi, o hábito intestinal, né? Geralmente pessoas que têm uma baixa ingesta de líquido, né? Ao longo do ano, ao longo dos dias, principalmente mais nessa época, né? São pessoas mais constipadas, né? Pessoas que têm um hábito intestinal um pouco mais preguiçoso. Então esse termômetro a gente sempre tem que ir em mão e observar, né? Sinais e sintomas, né? De desidratação. Não tem aquela base que se usa muito e que se vê, tem que tomar no mínimo 2 litros de água, 2,5 litros. Cada pessoa uma pessoa, ou essa regra vale aí para todo mundo? A gente pode interpretar como uma regra geral, assim, em torno de 50 ml por quilo, né? Digamos, uma pessoa que tem 70 quilos, geralmente tem que tornar em torno de 3,5 litros de água por dia, né? Isso dividido ao longo do dia, né? Não é que eu não tomei água durante o dia, quando chegar de noite eu vou tomar os 3,5 litros, né? Não é assim que acontece, né? A gente tem que distribuir esse valor total, né? A gente bota ali na calculadora 50 ml vezes o peso, né? Para uma pessoa de 70 quilos, em torno de 3,5 litros, e distribui ao longo do dia, né? É importante essa regra, porque o que acontece, né? Quando, como eu te falei no começo, esse balanço fica negativo, né? Existem outros problemas que vêm relacionados a isso, né? Aqueles sintomas que a gente falou no início, ou até algumas complicações, porque às vezes a pessoa não é só uma desidratação que ela tem, né? Ela tem outros problemas de saúde, né? Pressão alta, diabetes, né? Isso a longo prazo vai trazendo cada vez mais prejuízo, né? Então a gente sempre tem que observar essa hidratação ao longo do dia, né? A gente pode interpretar essa regra, né? Geralmente para adultos, idosos ali, crianças, né? Por exemplo, o bebezinho até 6 meses, né? A gente sabe que tem que é o aleitamento exclusivo, né? É só o peito da mãe, o leite materno ali até os 6 meses. A partir dos 6 meses a gente começa já a ingesta de líquido, né? Chá, água, né? Claro, até o primeiro ano a gente interpreta ali como uns 800 ml, né? De 1 ano a 3 a gente pode interpretar ali com 1,5 litro, 1,2 litro. A partir de 3 anos ali a gente pode usar essa regrinha ali de 50 ml por quilo, né? Então a gente sempre se atentar, principalmente no público que é mais sensível à desidratação, que é aquele público infantil, né, crianças ali, e o idoso, né. A criança pelo próprio desenvolvimento dela, né, a criança tem um desenvolvimento motor, osteomuscular, né, dos músculos, dos ossos, das articulações, então ela precisa de líquido para poder se desenvolver e ter um crescimento adequado, né. E o idoso, né, acaba que a partir de 60 anos, ali, conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso sistema nervoso central ele fica um pouco mais menos sensível à sede, por exemplo, né? A gente tem uma região do cérebro que fala realmente onde é que é o centro da sede que a gente fala. E geralmente o idoso ele tem um centro da sede um pouco menos sensível, né? Então ele já vai sentir menos sede. Se a gente não tem uma rotina adequada de hidratação, acaba que quando a gente fica mais velho, entra mais esse fator de risco, né? Então acaba que o idoso ele desidrata muito, né? O que acontece? Baixa pressão, né? Fica o coração mais acelerado, né? Esse risco de baixa pressão leva a tontura, vertigem, leva a queda, fratura, internação hospitalar. Então, com uma medida tão simples da hidratação, a gente consegue evitar muitos problemas lá na frente. Então, aquele cuidador, aquela pessoa que está sempre no entorno ali, tem que estar sempre oferecendo uma água, alguma coisa, sempre, porque a pessoa eventualmente nem sente a sede. Entra no esquecimento porque ela não sente aquele sintoma de sede, né? Ela não sente aquela sensação, aquela falta de líquido, né? Isso é comprovado, né, pela própria desregulação do sistema da sede ali, né, sistema central ali, e propriamente a rotina deles. Se já não era uma rotina adequada, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente fica menos sensível, né, então acaba que tem menos ingesta de líquido e vai virando uma bola de neve, né. Um problema tão simples acaba trazendo problemas mais graves, né. Tem públicos específicos que sofrem muito mais quando a temperatura está alta, também são pessoas que têm doenças pré-existentes, são pessoas cardíacas, pessoas que são hipertensas. Que tipo de cuidado e quais são os riscos maiores para esse público? Claro, pessoas, digamos, o público adulto ali, né? Pessoas que têm já problemas de saúde, pressão alta, diabetes, ali que já fazem o tratamento, a gente sempre tem que estar com a doença de base, né? O problema de saúde bem controlado, né? Um paciente diabético que já está desregulado, né? Já tem um grau de lesão renal, por exemplo, né? Pressão alta e diabetes são as principais causas de perda de função renal, né? E se a gente associa já essa perda de função renal ao longo tempo, né? Ao longo da vida ali, com uma baixa ingesta de líquido, o rim acaba sobrecarregado. Então, o problema de base
fase que já estaria prejudicando a função renal, por exemplo, com mais uma desidratação, a gente tem uma função renal muito mais prejudicada. E esses casos que são bem comuns e que em casa, e normalmente a gente ouve falar, isso é uma virose, né, que seguido acontece, que é o caso das gastroenterites, das crises que seguido dá é vômito, é diarreia. Isso é muito comum no verão. Tem como prevenir? O que acontece? Vamos tentar explicar para o telespectador. Tem como prevenir. Agora chega essa época de verão, a gente acaba mudando muito a nossa rotina, né? E a gente está vivendo um ano bem atípico, né? Por exemplo, Cachoeira do Sul está vivendo um ano de enchentes, né? Então a gente já não tem um tratamento adequado da água, né? 80% das infecções intestinais e das gastroenterites que a gente fala provavelmente é causa viral, né? Então é um quadro que ele se resolve por completo, né? Em torno de 7 dias o quadro viral ele resolve por completo. Só que às vezes 7 dias ficam aqueles dias arrastados, né? Com muita perda, tanto por cima quanto por baixo, né? E a gente acaba não ingerindo líquido adequadamente. Então a gente fica mais cansado, né? O tempo de sintomas fica mais prolongado, né? Então a gente não consegue encurtar esse tempo de sintomas e resolver o quadro por completo. O que acontece, né? Chega essa época de ano, principalmente a época da enchente, ou a época que vai viajar, né? Vai para algum lugar que tu não conhece como é que é o tratamento de água. O que a gente pode fazer mais para evitar esse tipo de sintoma, né, de gastroenterite, né, de diarreia, de vômito, é a água fervida, né, a gente ferver a água até o ponto de ebulição ali, esperar resfriar e tomar ao longo do dia. A água mineral propriamente dita, né, ou água de filtro, né, que tem algum filtro bem adequado, né, que consegue filtrar um pouco melhor do que a água propriamente tratada da torneira, né. Esses cuidados a gente pode ter, claro, alimentos bem cozidos, né, para evitar qualquer outro tipo de contaminação, né, evitar muito alimento cru, principalmente se vai sair em algum lugar para comer, né, lanches. Época do verão, sempre procurar comer mais frutas, legumes, verduras, né? Bastante líquido, né? Os chás são bem-vindos, né? Desde que não sejam nada muito demasiado, porque tem alguns chás que são diuréticos, então tu vai aumentar a diurese, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tem outro cuidado que eu acho que é importante a gente sempre destacar em toda oportunidade que a gente conversa com o médico, que é a questão da automedicação, né, Vinícius? Exatamente. E a gente tem, por cultura, o brasileiro adora tomar um remedinho. Exatamente. Sentiu alguma coisa, evitar essa automedicação para não mascarar sintoma e não piorar a situação também. Exatamente, né? Esses quadros virais, né, que acontecem de gastroenterite, a gente não precisa usar muito medicamento, né? O que a gente tem que fazer é monitorizar febre, né, ingesta de líquido ali, hidratação, e cuidar da analgesia, né? Remédio para dor, para febre e líquido, né? Não tem muito milagre que a gente possa fazer. Não existe aquele remédio milagroso que vai curar da noite pro dia. Isso não vai acontecer, né? Então a gente sempre tem que observar sinais e sintomas, evitar a automedicação o máximo possível, né? E observar caso necessário procurar algum atendimento médico, né? Ou na UPA, né? Ou no HCB, né? Mas é sempre usar o sistema básico de saúde, né? Procurar o posto de saúde, não resolveu no posto de saúde, procura a unidade de pronto atendimento à UPA, né? Não resolveu na UPA, caso seja necessário, encaminhe para o hospital. Mas sempre usando o fluxo correto de atendimento. É verdade que a gente adoece saindo de um ambiente muito quente para um ambiente muito gelado, que tem aquela história, olha, a garganta ataca depois que entra no ar-condicionado e sai do ar-condicionado com calor e aquela função toda. O que se faz nessas situações, Vinícius? Porque é a vida da gente diária, né? A gente sofre muitas variações de temperatura ao longo do dia, né? Agora essa época de verão, né? Ar-condicionado, né? Daqui um pouquinho chove, resfria, daqui um pouquinho esquenta de novo. Realmente, esses sintomas acontecem, né? Geralmente o que mais a gente sente pode ser um pouco de tosse, uma congestão nasal, né? O nariz fica mais congestionado, fica meio ranhento, né? Fica aquela aguinha chata no nariz e um pouco de dor de garganta, né? Geralmente o que acontece, né, pela diferença de temperatura, né, a gente tem um vasoespasmo, né, os vasinhos eles ficam mais dilatados, né, e geralmente congestiona, né, mas não quer dizer que seja nada infeccioso, né, não pode ser uma infecção gripal, pode, né, um vírus qualquer, né, que está circulando, pode ser, mas não que seja obrigatoriamente a diferença de temperatura que vai fazer alguma causa infecciosa, por exemplo, né, isso não acontece. O que acontece realmente são sintomas vasomotor, né, o vaso ele fica um pouquinho mais inchadinho e congestiona, né, a garganta fica um pouco mais irritada por estar mais ressecada, né, e a gente acha, opa, já tô com uma infecção de garganta, já estou com uma sinusite, por exemplo, e às vezes não é o caso, né? Claro, se os sintomas estão persistindo ali 2, 3, 4 dias, um quadro meio arrastado, né, que está evoluindo com sintomas piorando, por exemplo, aí tem que ir para o atendimento médico, a gente pedir uma avaliação, né? Mas geralmente essas diferenças de temperatura ao longo do dia é mais em relação a sintomas mesmo, né? Da própria fisiologia do corpo. Ele tenta se adaptar a temperaturas diferentes e isso pode acontecer. A baixa ingesta de líquido deixa a garganta mais ressecada, fica arranhando, né? Também pode ficar um pouco mais congestionado pelas mudanças de temperatura. O uso de ar-condicionado, ventilador, né? Esses dias mais secos, né? Quem sofre de rinite, por exemplo, acaba incomodando um pouquinho mais, né? Então tem o tratamento contínuo que a gente faz para uma rinite, por exemplo, né? E tem tratamento que a gente usa nesses sentidos quando acontece alguma coisa parecida, um antialérgico, né? Então a gente sempre tem que observar o tempo de sintomas e como é que evolui esses sintomas. Se não está melhorando, não está aliviando, atendimento médico. Então a gente precisa sempre pedir uma avaliação. Vinícius, muito obrigada pelas informações, pela entrevista e pelas orientações valiosas para esse verãozão que vem aí.
se apresentando. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de esclarecer esses pontos, assim, né, mas fica a dica, né, sempre quando a gente tiver alguma dúvida ali, né, em relação ou procurar algum atendimento médico, né, alguém especializado para poder esclarecer, né, evitar sempre a automedicação, cuidar da hidratação, exposição solar. Agora entra uma época de ano que a gente sempre tem muitos casos de queimadura solar, né, queimadura de primeiro, segundo grau, né, que cria bolha, né, isso pode acontecer. O uso de protetor solar, uma alimentação mais leve, né, e bastante hidratação, a gente consegue evitar muitos problemas, né. Tá aí, dicas de ouro, então, do Vinícius, que nos atendeu muito gentilmente e deu todos os caminhos para que a gente enfrente esse verão, que não vai ser fácil, pelo menos ao que tudo tem se mostrado até agora, da melhor forma possível, tentando preservar a saúde dentro daquilo que a gente conseguir aí nessas temperaturas que não estão para brincadeira, Daniel Nunes. É isso, haja água, Thelma Tomás. Obrigado pelas informações. Vamos ver aqui os recadinhos da audiência em mais um bloco de interatividade. Vou começar agora aqui pelo nosso canal do YouTube. Tá com a gente aqui a Jussara Tim, desejando um feliz 2024 para você também, Jussara. Ela deseja aqui sucesso com as notícias, saúde, paz e Deus no comando. É isso aí. Quem mais? Ledi Trindade está reclamando da questão da fonte das águas dançantes, que a gente mencionou que houve o anúncio, né, de que teria o espetáculo, mas teve ali um problema técnico, por fim as águas não dançaram, né? E aí o comentário de Ledi Trindade é o seguinte: o único ponto turístico que temos ainda não funciona, isso é uma piada. Então realmente aí houve uma tristeza, né, de quem veio à Cachoeira do Sul, quem foi até o local e não viu as águas dançarem aí no fim de semana. O Marcos está participando com a gente perguntando sobre a iluminação de LED, a quantas andam, né? Aquelas lâmpadas de LED na iluminação pública em Cachoeira do Sul. Vamos buscar essa informação para trazer aqui, tá bom, Marcos? Obrigado aí pela sugestão. A Guacira Fraga está dizendo aqui que na TV o NT Sul está fora do ar. Guacira, vou aproveitar aqui o seu comentário para destacar o seguinte. Nesse fim de semana, nós encerramos em Cachoeira do Sul a transmissão analógica da TV Novo Tempo. O que é a transmissão analógica? Aquelas TVs um pouquinho mais antigas, aquelas que a gente podia colocar ali o bombril na antena, né, e o sinal melhorava, mas o sinal sempre ficava meio chuviscado, né, a depender da condição do sinal. Então, esse sinal foi desligado no fim de 2023 aqui em Cachoeira do Sul. Então, a partir de agora, a transmissão da Novo Tempo no canal digital, como a gente já tem, né, desde 2017 aqui na cidade, que é um sinal com muito mais qualidade chegando na casa do telespectador. Então, quem ainda tem uma TV um pouquinho mais antiga, né, a TV analógica, é só instalar um receptor digital, um conversor digital, né, que aí vai continuar pegando o canal digital, mas ainda utilizando a TV antiga, tá bom? Obrigado pelo recadinho aqui, pela pergunta. Um abraço aqui também para os nossos telespectadores do nosso WhatsApp, dos internautas que estão com a gente aqui, o Renato Sérgio, Marialva da Rosa, Fátima Camargo, quem mais? Ângela Pribe, obrigado Ângela pela companhia, Marita Martins, Karina da Silva, obrigado a todos vocês. Vamos para a telinha? Mensagens do nosso WhatsApp, William Berger Hernandes. Boa tarde, amigo Daniel, quero desejar a todos um feliz e abençoado ano novo, com muita paz, saúde, esperança, prosperidade e muitas alegrias a todos. Viva 2024! Valeu, William, pela participação. Quem mais? A Tiana participando com a gente, eu e minha cunhada Milena, festejando o ano novo que se inicia. Um ótimo 2024 a todos. Obrigado, Tiana, por mandar foto pra gente aqui. Quem mais? A Joelcia Moraes, a família Moraes deseja um bom ano novo a todos. Está todo mundo aí na beira da piscina. Bom demais, Joelcia. Obrigado pela participação e um feliz 2024 para vocês. Nelly Garcia, feliz e abençoado 2024 para vocês, está aí também. Todo mundo junto, né? Recebendo 2024. Obrigado, Nelly, pela companhia com a gente. Quem mais? A Thelma Camargo também com a gente aí. Todos já em torno da mesa. Obrigado, Thelma, pela companhia e um feliz ano novo a todos. Mensagem dela e o que a gente também deseja a toda a nossa audiência. O NT Sul de hoje fica por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais, especialmente em facebook.com/TV Cachoeira. A gente se encontra novamente ao vivo amanhã ao meio-dia por aqui. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!